Quer saber 10 dicas para deixar sua sala mais charmosa e estilosa? Assista esse vídeo até o final, que irei mostrar essas dicas para você. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Everson Bazete, sou arquiteto e no meu canal eu trago dicas sobre arquitetura, decoração e dicas para você se inspirar. No vídeo de hoje eu vou trazer 10 dicas, é isso mesmo, 10 dicas para deixar sua sala mais charmosa, estilosa, confortável e aconchegante. Bora lá comigo? A primeira dica é você investir numa fechadura digital eletrônica. A nossa é da marca Intelbras e nós compramos no site da Amazon. Na época pagamos o valor de R$350. Basta você passar o dedo que ali irá aparecer os números e você digita para ela destravar. Isso seria lá do lado de fora. Do lado de dentro, ela tem duas maneiras de você abrir. Ou apertando o botão, que ela destrava, ou então por essa manivela do lado direito. Dica número 2, parede de destaque. No caso aqui do apartamento, eu escolhi um revestimento de gesso mesmo, em 3D, tá? O modelo dele é pétala, então ele é um modelo geométrico, tá? Se a gente passar aqui a mão, é bem lisinho. Porém, a questão do gesso é bom que você pinte ela para não ficar saindo pozinho, tá? Então é bom, é bonito e não é tão caro. O único detalhe é que ela pode soltar esse pozinho do gesso mesmo. Outro detalhe e dica que eu falo para vocês, vocês podem optar por uma parede toda, essa aqui em destaque, mais escuro que a lateral, então ela poderia totalmente vir escura. Pode virar aqui se quiser ou não, pode parar aqui. Coloque uns quadros, os spots também para destacar, ficar bonito. O efeito concreto também tá usando bastante, é bem legal, tá? Ou então pode deixar aqui somente com pintura e pode destacar essa parede com um espelho, por exemplo, tá utilizando bastante também. O legal do espelho é que ele tem a questão de amplitude, então ele vai dar a sensação de que seu apartamento é maior. Também colocar molduras, né, que eles chamam de boiserie, fica bacana também, só que é mais para um estilo clássico. Então tudo vai depender do estilo e da proposta que você quer. Por isso que é sempre importante você ter um projeto de interiores para você ver antes mesmo como ficaria seu estilo, ou buscar referências para poder evitar erros e minimizar gastos. Outro detalhe também que é legal destacar é o ripado, tá? Tá usando-se muito ripado de madeira, então ele vem todo frisado aqui e fica bacana. Tem a opção de MDF, tem a opção de revestimento e hoje em dia também tem a opção de PVC, tá? Ou até canaleta você consegue pôr, pintar, também fica bacana, tá? Temos várias opções e estilos para essas paredes de destaque. Terceira dica, sofá. Utilize sofá que seja de tamanho adequado. A parede aqui do apartamento tem 2,70 m e o sofá tem 2,5 m. Percebe-se que ele ocupa praticamente toda a parede, não sobrando muito espaço para colocar uma mesa de apoio ou um vaso. Aqui eu queria colocar uma mesinha, né, para colocar alguns objetos decorativos, nossa Alexa, só que percebam que ela fica metade para fora, justamente porque o nosso sofá ele é bem grande. Foi uma opção nossa para ter um sofá bem aconchegante, espaçoso, para caber mais pessoas, tá? No caso, o nosso sofá comporta 4 pessoas, só que ele também prejudica um pouco a questão de colocar outros objetos na sua lateral. Tá bom? Porém, desde que você respeite o tamanho da parede e não ultrapasse o sofá, está ok, tá? O importante é não ultrapassar. Nesse caso, o nosso sofá, ele é retrátil e reclinável, ou seja, se eu quiser puxar, ele abre. Então, ele fica bem espaçoso. Ele abre até mais que isso, ó.
Então, os dois lados, ele abre bastante, ele fica bem confortável, então dá para a pessoa deitar aqui tranquilamente. E ele também é reclinável, então ele tem um espaço atrás dele que dá para deitar o encosto, tá bom? Então aqui, ó, a gente consegue reclinar e ele deita. Como o nosso apartamento é em tons de cinza, a cor dele foi também um cinza um pouquinho médio, tá? Não tão claro, mas também não tão escuro, tá? Para combinar também com o nosso estilo. Quarta dica: painel de TV ou rack. No nosso caso, foi escolhido um painel de TV junto com o rack, tá? E mesma coisa que o sofá, é sempre ideal que o seu painel e seu rack ocupe uma boa parte da parede, né? Lógico, não ultrapassando. Aqui, se a gente reparar, é o limite da nossa janela. Então, praticamente, o nosso painel, junto com o rack, né, que ele é composto, ele ocupa quase toda essa parede, tá? Então é legal. Não é muito adequado ou não fica tão bonito quando é só um pedacinho. Quando ele não é tão grande, o ideal é que você centralize para ficar mais harmônico. Ou então você deixa um pouco mais deslocado numa das extremidades e faça algum outro detalhe na outra lateral, para dar uma camuflada nessa questão de quando ele é menor. Mas o bacana é que seja sempre ocupando o maior espaço possível para ficar mais harmônico com o seu ambiente. No nosso caso, ele é um tom amadeirado com off-white, tem prateleira para objeto decorativo, tá? E aqui vem um rack. Então, nós optamos por deixar nossa TV com o pé, não fixada, mas pode também deixar. E o nosso rack comporta tanto aparelho para TV, videogames, rádio, e tem duas gavetas nas laterais com espelho. Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês, que nesse primeiro caso é como se fosse um nicho com dois gavetões, no qual a TV está apoiada diretamente nele. Então não há nenhum painel fixo nessa parede, é somente mesmo este gavetão. Já nesse segundo exemplo, ele tem o rack, porém não tem também um painel na parede fixo. E no terceiro exemplo, é somente duas prateleiras com a TV fixa direta na parede. Quinta dica: mesa de jantar. Aqui no nosso caso, eu escolhi uma mesa para 4 lugares, no qual essa mesa tem 1,20 m por 80 m, tá? Ela está encostada no nosso balcão da cozinha com a sala de jantar e TV. Eu optei por essa escolha justamente porque aqui é tudo reduzido. Aqui não ficou tanto espaço para passagem, então por isso que eu escolhi ela nesse canto encostado no balcão e nesse sentido. Se eu tivesse invertido o sentido, eu ganharia mais espaço aqui até o sofá. Porém, eu iria perder o meu buffet e também iria prejudicar um pouco ali a questão da janela, tá? E também iria ficar mais próximo do rack. Então, a opção escolhida foi nesse sentido e nesse tamanho. Então, 1,20 por 80 de largura, com 4 cadeiras. Outro detalhe, propus o tampo fumê, por conta do balcão ser preto, pedra preta São Gabriel, e o tom amadeirado, para combinar tanto com o rack, quanto também com o estilo do sofá e o que outros objetos que a gente escolheu. Então é sempre interessante você fazer essa composição. Os móveis têm que compor, tem que ter uma harmonia. Então aqui está tudo integrado, ok? Sexta dica: tapete. É importante saber que o nosso tapete ele precisa ocupar um bom espaço do nosso ambiente. Nesse caso, o nosso sofá ele ocupa praticamente toda a nossa parede aqui. Então, não teria como eu vir com um tapete que avance muito para fora do sofá dos dois lados, porque aqui já tem a nossa parede. O ideal é sempre que o tapete entre para dentro do sofá e realmente avança uns 20 a 30 centímetros das laterais. Nesse caso,
como tem as paredes, então eu preferi deixar somente no meio do sofá, tá? Como o nosso sofá também ele é retrátil, então a gente puxa, ele avança, dessa maneira não atrapalha ele. Então ficou somente aqui no meio, entrando um pouquinho. Se a gente escolhesse um tapete que ele fosse pequenininho, que ele vem só até aqui, mais ou menos, ele não entra para dentro, né, para baixo do sofá, não ficaria tão bonito. E ele fica também sambando, ele fica saindo do lugar. Então, a dica é que sempre escolha um tapete proporcional ao seu ambiente, ao seu espaço e ao seu sofá, e sempre entrando para baixo dele e, se possível, passar um pouco também das laterais. Outro detalhe do tapete é a estampa. Nós utilizamos a geometria, então ele tem quadrados formando, né, para compor com os outros elementos do nosso espaço, então as almofadas, e também o material. Tem a cor, que é dos tons de cinza, e o material. Esse material, ele é bem baixinho, bem fininho, tá? Ele é aquele que você consegue lavar em máquina. Mas um dos motivos para a gente optar por ele é que na hora que a gente abre a porta, não pega, tá? Então, se a gente abrir a porta aqui, ele não pega no nosso tapete. Porque outros tapetes que já tínhamos, né, que utilizamos, era até daqueles maiorzinho, mais peludo, e toda vez que a gente abria a porta, batia no tapete. Isso é um detalhe que a gente nunca lembra, tá? Mas é importante, porque por conta disso, toda vez a gente tinha que entrar, erguer o tapete e depois pôr no lugar. Então isso é algo que atrapalha e dificulta a gente. Então é importante também saber escolher o modelo ideal do seu tapete, para não atrapalhar. Sétima dica, elementos decorativos. Para começar, o nosso sofá, utilizamos um chale para dar uma destacada, já que o nosso sofá ele é totalmente neutro, então o nosso chale destaca, assim como as nossas almofadas. A estampa utilizada foi a estampa geométrica para compor com o nosso revestimento em gesso, que o modelo é pétala, né? É um elemento geométrico. Então foi utilizado esses elementos para destacar, tá ok? Há também quadros nessa parede, já que ainda não colocamos um espelho ou alguma coisa que ocupasse toda essa parede, foi proposto então quadros para compor esse espaço, tá bom? Aqui 2 puffs para dar suporte para o sofá. Aqui no rack foi proposto alguns objetos decorativos, vasos, porta-retratos, uma plantinha artificial, tá? Outro objeto decorativo. Assim como aqui na mesa de jantar, uma orquídea, também artificial, para dar aquele charme todo. Lembrando, gente, que você tem que respeitar o espaço e a harmonia. Eu não posso também colocar um quadro que vai chegar até lá ao forro, tá? Você tem que saber compor e deixar harmônico. Não vou também periquitar, colocar tantos objetos aqui que vai também atrapalhar a minha visão e vai poluir. Nessa parede até daria para colocar quadros maiores porque a parede está grande, tá bom? Mas optamos também por esses 3 quadros que achamos que iria combinar com o estilo já das almofadas e os outros elementos decorativos. Aqui nessa mesinha lateral, então tem um porta-retrato nosso, um calendário que é de cubos, a nossa Alexa, e um vaso também estilo industrial para compor com o estilo da mesa de apoio, que também é um estilo industrial. Oitava dica é o forro. O que a gente utilizou foi um forro de gesso. O modelo dele é ilha, então ele tem um fechamento em toda a lateral, assim como também ao centro, ficando aberto somente nesse meio aqui, ó, nessa lateral desse meio. Nesse fechamento lateral não tem nada aberto, porém nesse meio ele aberto para passar a fita em LED. Um detalhe que eu falo é para colocar a mangueira em LED, que ela é mais forte do que somente a fita, tá? A gente percebe que tem a fita, tem uma claridade aí, porém ele não é tão forte, ele ficou um pouquinho claro. Então o ideal seria uma mangueira em LED, tá?
tá? Nas extremidades dessa sanca fechada, nós colocamos spots. Então, ele faz esse desenho aqui no nosso revestimento da parede, né, que é gesso também. Lá nos quadros ele também faz o detalhe. Lá tem um spot queimado, tá? E aqui também, ó, tanto na porta quanto no nosso rack. Ali ele faz um detalhe no espelho. E aqui no nosso hall, nos quadrinhos. Ali foi proposto um cortineiro, então é legal porque esconde todo o meu varão. Eu não consigo ver o varão da cortina, então isso é bacana também. Temos vários modelos de forro, tá? Ou sanca. Nesse caso, o que eu adotei foi o William, que eu comentei. Porém, se eu quisesse ter parado com ele aqui, feito só esse redor com LED na sala também dava, e aqui viria tudo liso. Temos outros tipos de opções. Uma dica que eu falo é para não adotar mais aquelas molduras, né, que ela vem somente aqui na lateral, curvada, né, abauladas, porque já são coisas antiquadas, né, antigas, não se usam mais. Então, caso você não queira fazer o forro rebaixado ou a sanca e queira colocar uma moldura, você pode colocar aquela lisinha, um só ou com 2 degraus. Nada mais que isso também para não ficar muito carregado o seu ambiente, tá? Nona dica, cortina. Bom, então repare que aqui a nossa cortina, ela vai desde lá do nosso forro, então eu propus um cortineiro para ela, tá? Então ninguém vê o varão e ela vai até o chão. Evitem de utilizar cortinas com varão aqui, ó, exposto, aparecendo, que fica baixinha, e outro, nesse caso a nossa janela, ela vai até lá embaixo, mas quando a janela, por exemplo, vem até metade, evitar de colocar a cortina acabando bem aqui rente à janela, não fica bacana, tá? Então, se a sua janela ela não vai até embaixo, pelo menos propõe uma cortina que ela pegue desde cima até embaixo. Se você não tem um forro rebaixado e não tem o cortineiro, você pode até deixar o varão, porém você pode fazer uma caixa que esconde o varão. Ou em último caso, se você não conseguir esconder o varão, não tem problema, opte por deixá-la bem próxima ao teto, tá? Só que a cortina é bacana que ela seja até lá embaixo, não termine a cortina no meio, tá? Que não fica bacana. Nesse caso também foi utilizado um voal, que é um transparente, e um blackout. Então, quando a gente quer que fique tudo escuro e privacidade, é só fechar o blackout, não vai ver nada, ou quando a gente quer uma claridade, deixa o voal aberto. E a cor dela foi clarinha, para também o ambiente não ficar tão escuro, tá? E combinar com os outros elementos do apartamento. 10ª dica, iluminação. Já comentei um pouco junto com o forro, então a iluminação que a gente utilizou foi tanto a fita em LED, que é ao redor da nossa sanca, os spots, fazendo todo esse destaque decorativo. Aqui utilizamos um ventilador no qual ele tem o seu plafon, optamos pelo ventilador do que somente o plafon, justamente, né, para a época de calor. Então ele é branquinho, ele é bem discreto, gostamos. E temos também o nosso lustre aqui. Então ele é todo espelhado, a cúpula, então ele combina com o nosso estilo do apartamento, que é contemporâneo, e ao mesmo tempo ele também tem os cristais aqui por dentro, tá? Remetendo a um estilo mais clássico, mais refinado. Então ele é bem bonito e causa um destaque também, né, quando tá à noite, para essa mesa de jantar, tá? É ideal que ele fique sempre de 70 a 90 centímetros da sua mesa, tá? Para não bater a cabeça e também ter essa iluminação. Então, referente à iluminação, a ideia é essa. Lá não colocamos um plafon porque não haveria necessidade, pelo fato de ser pequenininho, somente o spot ele já dá um destaque e os demais todos ele fica bem claro, deixa o ambiente bem iluminado. Outro modelo também que tem se utilizado bastante é o trilho com spots, que remete a um estilo industrial.
Bom, pessoal, então essas foram as 10 dicas que eu achei mais pertinente e relevante para trazer para vocês, para deixar a sala de vocês mais confortável e mais gostosa, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo o meu perfil profissional do Instagram e também do apartamento para vocês seguirem. Qualquer dúvida ou sugestão, comentem aqui embaixo que eu também vou responder todos vocês. Não se esqueça de curtir o vídeo, dar aquele joinha para fortalecer, se inscreva no meu canal, ative o sininho também para não perder nenhuma notificação e para mais dicas de arquitetura e decoração, bora lá comigo! Olá pessoal, aqui quem fala é o Everson Bazete, sou arquiteto e no meu canal eu trago... Dica número 11, ter um cachorro fofinho, gostosinho, né, Bequinha?